Hoje vou lhe contar um pouco da história de Nanã, como ninguém nunca contou. Nanã, a deusa dos mistérios, seus domínios são da vida, morte, saúde e maternidade. Nanã, a deusa dos mistérios, é uma divindade de origem simultânea à criação do mundo, pois quando Ododuá separou a água parada que já existia e liberou do saco da criação a terra, no ponto de contato desses dois elementos, formou-se a lama dos pântanos, local onde se encontram os maiores fundamentos de Nanã. Senhora de muitos búzios, Nanã sintetiza em si morte, fecundidade e riqueza. O seu nome designa pessoas idosas e respeitáveis, e para os povos GG, da região do antigo Daomé, significa mãe. Nessa região, onde hoje se encontra a República do Beni, Nanã é muitas vezes considerada a divindade suprema e talvez por essa razão seja frequentemente descrita como um orixá masculino. Sendo a mais antiga das divindades das águas, ela representa a memória ancestral do nosso povo. É a mãe antiga, Liá Agibá, por excelência. É mãe dos orixás Irocô, Obaluaê e Oxumaré. Mas, por ser a deusa mais velha do candomblé, é respeitada como mãe por todos os outros orixás. A vida está cercada de mistérios que ao longo da história atormentam o ser humano. Porém, quando ainda na pré-história o homem se viu diante do mistério da morte em seu âmago, irrompeu um sentimento ambíguo. Os mitos aliviavam essa dor e a razão apontava para aquilo que era certo no seu destino. A morte faz surgir do homem os primeiros sentimentos religiosos e nesse momento Nanã faz compreender, pois nos primórdios da história os mortos eram enterrados em posição fetal, remetendo a uma ideia de nascimento ou renascimento. O homem primitivo entendeu que a morte e a vida caminham juntos, entendeu os mistérios de Nanã. Nanã é o princípio, o meio e o fim, o nascimento, a vida e a morte. Ela é a origem e o poder. Entender Nanã é entender o destino, a vida e a trajetória do homem sobre a terra, pois Nanã é a história, Nanã é água parada, é água da vida e da morte. Nanã é o começo, porque Nanã é o barro e o barro é a vida. Nanã é a dona do axé, por ser o orixá, que dá a vida e a sobrevivência, a senhora dos Iabás, que permite o nascimento dos deuses e dos homens. Nanã pode ser a lembrança angustiante da morte na vida do ser humano, mas apenas para aqueles que encerram esse final como algo negativo, como um fardo extremamente pesado, que todo o ser carrega desde o seu nascimento. Na verdade, apenas as pessoas que têm o coração repleto de maldade e dedicam a vida a prejudicar o próximo se preocupam com isso. Aqueles que praticam boas ações vivem preocupados com o seu próprio bem, com a sua elevação espiritual e desejam ao próximo o mesmo que para si. Só esperam da vida dias cada vez melhores e têm a morte como algo natural e inevitável. A sua certeza é a imortalidade da sua essência. Nanã, a Mãe Maior, é a luz que nos guia o nosso cotidiano. Conhecer a própria vida e o próprio destino é conhecer Nanã, pois os fundamentos dos orixás e do candomblé estão ligados à vida. A nossa vida é o nosso orixá. É na morte condição para o renascimento e para a fecundidade que se encontram os mistérios de Nanã.
Respeitada e temida, Nanã, deusa das chuvas, da lama, da terra, juíza que castiga os homens faltosos, é a morte na essência da vida. Características dos filhos de Nanã Buroquê. Os filhos de Nanã são pessoas extremamente calmas, tão lentas no cumprimento das suas tarefas que chegam a irritar. Agem com benevolência, dignidade e gentileza. As pessoas de Nanã parecem ter a eternidade à sua frente para acabar os seus afazeres. Gostam de crianças e educam-nas com excesso de doçura e mansidão. Assim como as avós, são pessoas que, do modo de agir e até fisicamente aparentam mais idade. Podem apresentar precocemente problemas de idade, como tendência a viver no passado, de recordações, apresentar infecções reumáticas e problemas nas articulações em geral. As pessoas de Nanã podem ser teimosas e ranzinzas, daquelas que guardam por longo tempo um rancor ou adiam uma decisão, porém agem com segurança e majestade. As suas reações bem equilibradas e a pertinência das suas decisões mantêm-nas sempre no caminho da sabedoria e da justiça. Embora se atribua a Nanã um caráter implacável, os seus filhos têm grande capacidade de perdoar, principalmente às pessoas que amam. São pessoas bondosas, dedicadas, simpáticas, mas principalmente respeitáveis. Um comportamento digno da grande deusa do Daomé. Por aqui termino essa pequena história. Se você quiser ouvir mais, deixa nos comentários escrito: eu quero, eu gostei,